A família real inglesa é a mais pomposa e famosa de todo mundo, chamada de Windsor, mas nem sempre foi chamada assim. Esse nome veio durante a Primeira Guerra Mundial, quando o rei Jorge V queria se distanciar da herança alemã. Isso porque sua família tinha origem praticamente alemã. Com isso, ele teve que mudar o nome da então Casa Real Saxe-Coburgo-Gotha, e essa decisão de mudança foi tomada durante a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Britânico estava em guerra contra o Império Alemão, cujo imperador era seu parente. Dessa forma, ele criou um novo sobrenome para seus parentes. A família real britânica começou a se chamar então de Windsor. A partir de 1917, todos os descendentes do rei George V passaram a usar o sobrenome Windsor. O novo nome, Windsor, não tinha nenhuma conexão com outra coisa a não ser com o Castelo de Windsor, que continua sendo uma residência real da família. A rainha Elizabeth II, neta de George V, também decidiu mudar o sobrenome em 1952. Isso porque ela queria criar um laço com seu marido, Príncipe Philip. Surgiu assim o sobrenome atual da família real, Mountbatten-Windsor. Essa decisão não foi fácil. A monarca foi desaconselhada a tomar essa atitude na época e demorou cerca de 8 anos para o novo nome ser aprovado. O sobrenome oficial usado pelos integrantes da família real britânica, portanto, é Mountbatten-Windsor. No entanto, não são todos os membros que utilizam. Membros com títulos reais, porém, não precisam utilizar o sobrenome e por isso acabam não sendo conhecidos por ele, como o rei Charles III e Príncipe William. Mas mesmo mudando o sobrenome, a origem alemã está cravada na história recente do Reino Unido. E vamos conhecer nesse vídeo tudo sobre a origem alemã da família real inglesa, dos atuais membros até o primeiro membro que nasceu na Alemanha e herdou o Reino Britânico. Saudações, grandes champions! Eu sou o Shadow Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Nesse vídeo, vamos destrinchar as origens da família real mais famosa do mundo, a família real do Reino Unido, uma família que tem a base dela vinda dos reinos alemães. Isso mesmo, a família inglesa tem suas bases em um ramo que veio de Hanover, na Alemanha. E sobre isso que vamos conhecer, vamos fazer uma retrospectiva na árvore genealógica dos herdeiros da monarquia, até chegar na raiz alemã, de onde tudo veio. Curiosos? Preparados? Deram seu like já? Então vamos apertar o play! Vamos destrinchar a árvore genealógica de realeza, lembrando que vamos adotar as formas inglesas dos nomes, não as aportuguesadas, como por exemplo Charles, que é o mesmo que Carlos, e por mais que pareça estranho, William, que tem a forma aportuguesada Guilherme. E com isso, pode ser que alguns achem estranho, dependendo da fonte que souberem o nome dessas pessoas, membros reais. Mas tirando esse detalhe, vamos começar pelos filhos do príncipe William, o atual príncipe de Gales, e o próximo na linha sucessória depois do rei Charles III. O príncipe William é casado com a princesa Kate e tem 3 filhos, George, Charlotte e Louis. O príncipe William tem um irmão, o príncipe Harry, e ambos são filhos de Charles III e Diana, a famosa Lady Di. O rei Charles III, ele é filho primogênito da rainha Elizabeth II e Philip, e tem 3 irmãos, Anne, Andrew e Edward. A sua mãe, a rainha Elizabeth II, foi uma das mais longevas da Europa e era filha, junto com sua irmã mais nova, Margaret, condessa de Snowdon, do rei Jorge VI e da rainha Elizabeth Bowes-Lyon. Jorge VI não era o primogênito. Ele não era o herdeiro direto na sucessão, mas sim seu irmão Edward, que chegou a ser rei Eduardo VIII, mas abdicou para se casar com a socialite americana Wallis Simpson, divorciada do primeiro marido, em vias de se divorciar do segundo, para casar com o rei Eduardo. Isso fez com que o rei Eduardo VIII desistisse do trono para ficar com ela, porque não era aceitável, segundo as normas da monarquia, ele casar com uma mulher divorciada de 2 maridos que eram vivos. Ele se tornou o Duque de Windsor após abdicar, e com isso seu irmão Albert George virou George VI. Eram filhos de George V e Mary Tech. George V, assim como seu filho George VI, não era o primogênito, ele era o segundo na linha dos filhos varão, do rei Eduardo VII e da rainha Alexandra da Dinamarca. Como filho mais novo do príncipe de Gales, não havia expectativa de que George se tornasse rei, já que seu irmão, o príncipe Albert Victor, era o principal na linha de sucessão. Mas esse não se tornou o rei porque morreu cedo, mas pelo destino, então George tornou-se Jorge V. E foi ele, como falei, que mudou o nome da família para Windsor, no período da Primeira Guerra Mundial.
Seu pai, o rei Eduardo VII, era filho mais velho de uma das figuras mais importantes da história recente europeia, a rainha Vitória, e do seu esposo, o príncipe Albert, de Saxe-Coburgo-Gotha, e teve um reinado de 9 anos. Ao contrário da sua mãe, que foi bem longevo, da história britânica, na época conhecida como a Era Vitoriana. Vitória foi a primeira rainha reinante da Casa de Hanover, além de ser o último membro dessa dinastia, pois ao se casar com o esposo Albert, Saxe-Coburgo-Gotha, seu primo, ela assumiu o sobrenome dele. Ela era a única filha do príncipe Edward, duque de Kent e Strathearn, e de sua esposa, a princesa Vitória, também chamada Vitória, de Saxe-Coburgo. No entanto, ela chegou ao trono de uma forma extraordinária, pois não era nem de longe a principal na sucessão. Mas após uma série de fatores, ela ascendeu ao trono, não após a morte de seu pai, como os anteriores, mas sim após a morte de seu tio, que ele sim era o rei, chamado de William IV. William IV, ele foi o rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda e rei de Hanover, sendo filho do rei George III. Ele não foi sucessor de seu pai, mas sim do seu irmão mais velho, o rei George IV. George IV, que foi rei do Reino Unido e Hanover, apesar que desde 1811 ele foi príncipe regente durante a doença mental de seu pai, o rei George III, que ficou conhecido como o Rei Louco por conta de sua alteração mental grave. Como vocês viram, os últimos 2 reis eram irmãos, George IV e William IV. Eles eram filhos do rei George III e da rainha Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. Jorge III foi o rei da Grã-Bretanha e da Irlanda de 1760 até a união dos dois países em 1801, tornando-se o primeiro rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda até a sua morte. Também foi duque e príncipe eleitor do eleitorado de Brunswick-Luneburgo, no Sacro Império Romano Germânico, até sua promoção a rei de Hanover em 1814. Ou seja, ele era um cara de muito poder. Sua vida e reinado foi um dos mais longos da história britânica, marcados por disputas políticas e uma série de conflitos militares, principalmente contra a França. Porém, uma das mais importantes perdas foi o conflito em que as colônias da América do Norte foram perdidas na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Então foi um período bem conturbado e bem longevo. Ele era filho mais velho de Frederico, príncipe de Gales, e Augusto de Saxe-Gotha, e também neto do rei Jorge II da Grã-Bretanha. Seu pai Frederico morreu em 1751, de um ferimento no pulmão, então George se tornou o herdeiro do trono. Ele assumiu o trono após a morte do seu avô, Jorge II. Jorge II, pela sua vez, foi ainda príncipe eleitor de Hanover e duque de Brunswick-Luneburgo. Ele foi o último monarca britânico a nascer, inclusive fora da Grã-Bretanha, enquanto foi criado no norte do Sacro Império Romano Germânico. Para vocês verem que os reis da Inglaterra tinham nascido na Alemanha, que não era um país unificado como hoje, mas sim uma série de reinos. George II era filho de Jorge I da Grã-Bretanha e da sua esposa, a duquesa Sofia Doroteia de Dessel. Jorge I nasceu em Hanover, na Alemanha, na época Sacro Império Romano Germânico, filho mais velho de Ernesto Augusto de Hanover e Sofia do Palatinado. Essa, sua mãe, era neta do rei James I da Inglaterra. E como George I de Hanover, alemão, se tornou o herdeiro da Inglaterra, sua mãe, Sofia, era a herdeira da rainha Ana do Reino de Grã-Bretanha, que não tinha descendentes. Em 1701, como a rainha Ana não tinha descendentes, a princesa Sofia do Palatinado ficou na linha de sucessão ao trono britânico. Apesar disso, Sofia e a rainha Ana morreram em 1714, e aí sobrou o trono para quem? Para o filho de Sofia, Jorge I, o príncipe eleitor de Hanover, que herdou o trono britânico. Aos 54 anos, como primeiro monarca da Casa de Hanover. Apesar de mais de 50 católicos terem uma relação de parentesco mais próximo com Ana, o decreto de estabelecimento de 1701 impedia que católicos assumissem um trono britânico. Jorge, então, era o parente protestante mais próximo da rainha, primeiro rei da dinastia de Hanover. Portanto, o lado hereditário veio de Sofia de Hanover, nascida Sofia do Palatinado, que era a filha mais nova de Frederico V, eleitor palatino da casa de Wittelsbach, o rei do inverno da Boêmia, e de Elizabeth da Boêmia, Elizabeth Stuart, que foi filha mais velha de James I da Inglaterra e de sua rainha consorte Ana da Dinamarca. Deste modo, era irmã de Charles I da Inglaterra. Apesar dela ser da dinastia dos Stuart, originalmente essa dinastia acabou pelo lado masculino em 1714, e os seus descendentes diretos eram os governantes da Casa de Hanover, reino alemão, e finalmente sucedeu o trono britânico.
Como vimos, o sangue alemão corre forte dos Windsor, pois além da origem alemã, vários casamentos com membros da realeza alemã ocorreram. E a dinastia dos Stuarts? Essa é tema para outro vídeo, assim como os do Tudor. Eita, famílias que tem história! Gostaram de conhecer a árvore genealógica dos reis ingleses, a origem alemã, por vários ramos alemães e casamentos? Chegamos à atualidade. São poucos países que ainda adotam esse sistema de monarquia. Curiosos para saber mais? Deixe seu like, sigam o canal, porque aqui a história corre solta. Vamos falar de todos os ramos da história, porque aqui é o canal Nerd Tudo. Valeu!